Olá, eu sou Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito dos anjos caídos e da sua influência em nós, seres humanos encarnados na matéria. Tá certo? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz estar em cada casa, em cada consciência, em cada coração, tá certo? Namastê para vocês, joinha, joinha. Continuando os nossos estudos, hoje nós falaremos a respeito dos anjos caídos e essa influência em nossa vida. Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. As mesmas letras sagradas em hebraico que criam a luz são as mesmas letras que, combinadas de outra forma, criam também as trevas. Já falamos em outros vídeos que nós estamos no mundo de 10% da luz divina, ou seja, nós temos o mínimo de luz aqui. Se a gente tirar o sol que nos ilumina, o que nós temos ao redor? É trevas. Nós vivemos totalmente isolados da presença do Pai. É por isso que ninguém vê Deus com seus próprios olhos. Nós temos uma ilusão de mundo que os nossos 5 sentidos nos iludem e nós estamos aprisionados nessa matéria. Então, aqui nós temos uma mescla entre luz e trevas, 10% de luz e o resto é trevas. Nosso mundo, nosso universo está sendo resgatado pelo Pai Divino, num plano que nós já falamos nos vídeos anteriores, um plano que foi feito pelo nosso Mestre Jesus, pelo nosso diretor planetário, tá certo? Segundo o gnosticismo cristão e segundo o próprio kardecismo, ele fala exatamente disso, que Jesus é o diretor do nosso planeta. Então nós estamos sendo resgatados, mas nós temos dois lados. Nesse sangue decaído na matéria, nós temos dois lados. Nós podemos manifestar amor ou ódio. Nós podemos ser humildes e submissos à vontade do Pai, ou nós podemos ter um orgulho, uma vaidade muito grande e fazermos somente a nossa própria vontade. Nós temos os dois lados, minha gente. Era o que Jung dizia. Que não é iluminando, imaginando, figuras de luz, se autoafirmando que eu sou luz, que eu sou amor, que eu sou poder, que a gente vai ascender ao Pai. Mas é conhecendo as nossas sombras internas, para que a gente possa iluminá-las, iluminá-las, entender qual é o mecanismo pelo qual ela funciona dentro da gente, como ela nos influencia, e aí sim a gente se libertar e criar um caminho linkado à luz, linkado aos 72 nomes de Deus, linkados aos sagrados ensinamentos dos escritos sagrados que foram deixados para nós. Temos a Bíblia, temos a Torá, temos o Tao Te Ching, temos o Bhagavad Gita, temos o Dhammapada, temos vários livros sagrados, tá bom? E aí, cada um cai para o livro que mais fala ao seu coração. Todos eles falam de amor, todos eles falam de conhecimento. Temos os Vedas também, né, indiano, tá bom? Então, gente, vamos falar agora a respeito desses anjos decaídos na matéria e como eles nos influenciam, tá bom? O primeiro anjo que a gente vai falar foi o anjo que na minha opinião, eu não vou falar nome de anjo, tá bom? Porque quando a gente começa a falar o nome desses anjos, eles começam a se manifestar, tá bom? Então nós vamos falar apenas dessa influência que é trazida para nós e como eles nos pegam, tá? Como nós nos retroalimentamos com eles. Ou seja, quando cada ato nosso aqui na matéria faz com que esses anjos se aproximem e comecem a se alimentar daquela energia que nós mesmos produzimos, tá bom? Então o primeiro anjo é esse, da orgulho e da vaidade.
Pelo orgulho e a vaidade, nós decaímos. Nós aceitamos a ideia daquele grande anjo, daquele grande Elohim que se rebelou. Porque ele começou a fazer a sua própria vontade e não mais a vontade do Pai. Ele rivalizou com o Criador e começou a espalhar aquela ideia de que ele era como Deus para um terço da parte dos anjos, que foram os anjos caídos. Aqueles que foram expulsos. Por quê? Porque eles criaram uma outra árvore, que não era a árvore da vida, era a árvore do bem e do mal, e ali eles começaram a criar segundo a genética deles, uma genética mais opaca e não uma genética luminosa. Já falamos sobre isso na árvore da vida, nos vídeos da árvore da vida. Eu vou botar o link aqui para você da árvore da vida 1. Eu falei sobre a árvore da vida 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Se eu não tenho dúvida a respeito disso. Se eu fui até o 5 ou 7, não me recordo agora. Mas dei uma olhadinha lá. Vou botar o link de todas elas aqui então na transcrição, tá bom? E aí, minha gente, a nossa primeira queda foi por conta do orgulho e da vaidade. Esse anjo, pelo livre-arbítrio que os anjos também possuem, como nós, eles começaram a convencer um terço da parte dos anjos de que eles eram como deuses e que podiam criar universos somente para eles, seres somente para eles, como co-criadores. E assim eles começaram a manipular a criação de forma genética, espalhando a sua genética decaída, a sua genética animal, opaca, em que luz e trevas começam a se misturar, em que eles pegam as letras hebraicas, as letras divinas, e começam a criar, formando outras palavras, outras vibrações, que são seres criadores. E aí, tudo aconteceu. Nós decaímos na matéria porque nós aceitamos essa ideia de que nós éramos deuses como eles, por orgulho e vaidade. O orgulho e vaidade é uma mancha na alma do ser humano. Tá certo? Esse é o primeiro anjo que nos influencia. Quando nós temos muito orgulho e muita vaidade, ou seja, quando nós não somos humildes, quando nós não nos linkamos ao Pai Criador, a gente cria uma abertura para que esses anjos se manifestem em nós. Esse é o primeiro anjo. Vamos falar do segundo? O anjo dos prazeres. Esse anjo dos prazeres, ele cria em nós a possibilidade de querer ter prazer eterno. Um prazer que ele pode ser um prazer no nível sexual, mas pode também ser um prazer material. Ou seja, a materialidade é um poço sem fundo. Não tem pessoas que só se sentem melhor quando compram coisas? A pessoa tem uma compulsão por comprar, tá? É um vazio existencial. Nós vivemos como se fosse um grande vazio interno. E a gente tem que preencher esse vazio interno com coisas, com matéria e até com a sexualidade. Ele quer prazer, seja um prazer comestível, seja um prazer sexual, seja um prazer de comprar um carro, de comprar uma casa, de comprar uma camisa, de comprar um celular novo. E quando aquele prazer é feito, ele quer outro, porque aquele já não está mais satisfazendo. Aquele celular dele que ele comprou não vira cambalhota, ele tem que comprar um que vire cambalhota, porque aquele é a nova geração. Isso vira uma compulsão que não termina nunca. A pessoa se sente vazia internamente e precisa ter esses prazeres. O prazer sexual também, desmedido, tá? Aquele prazer sexual que é apenas matéria, que é apenas pele, que não está linkado com o amor. Tá bom? Então, minha gente, esse anjo dos prazeres é um anjo que a gente tem que prestar atenção, que ele pega muito de nós, tá bom? Depois nós temos um anjo que ele trabalha em nós na negatividade. É aquela pessoa que reclama de tudo, nunca nada tá bom para ela. É um eterno reclamador, reclamante. Ele está sempre reclamando da vida.
E vamos colocar aqui na etimologia da palavra, né, que reclamar é clamar duas vezes. Então, minha gente, a gente tem que observar essa negatividade, se estamos clamando ou reclamando muito da vida, porque é aquilo que a gente vai atrair. Reclamar da vida, reclamar da comida, reclamar se está frio, reclamar se está calor, reclamar se a comida está boa ou não, tá certo? Isso cria uma negatividade ao redor e nós precisamos observar, porque o anjo que trabalha na negatividade, ele está presente. A gente só começa a ver o lado negativo da vida, a gente não olha o lado positivo. Tá bom? Muito cuidado. Esse anjo também é muito sutil. Muito deles nos pegam pelo pé. Nós vamos falar agora do quarto anjo. Esse anjo trabalha na religiosidade. E aí, muitos aqui vão começar a questionar, tá? Porque esse anjo da religião, ele começa a trazer as pessoas para um outro lado, para um lado mais materializado e menos espiritualizado. Dá a impressão que Jesus morreu na cruz para dar um carro do ano para cada um. Foi Jesus que me deu. A gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas das pessoas estão entrando para a religião, fazendo da religião um meio de prosperidade. Um meio de troca, de moeda de troca. Eu dou o dízimo porque eu vou ganhar uma casa. Eu dou o dízimo porque eu quero um carro. Eu dou o dízimo porque eu quero ser bem-sucedido na vida. E aí, minha gente, a gente tem que começar a se perguntar: que materialidade é essa? Que Deus materialista é esse? Que religião materialista é essa? A religião, muitas das vezes, ela funciona como uma prisão consciencial. Estamos numa religião, mas aquela religião não nos eleva. Não dá o caminho de libertação, o DDD, a descagem direta com o divino. Ela quer sempre um intercessor entre você e o Deus Supremo. Vamos observar isso. Anjos negativos ali se linkam e chupam de canudinho a energia dessas pessoas, em que a materialidade está em voga. O anjo da religião, o anjo negativo, decaído da religião, ele é aprisionador. Eu não estou falando de uma pessoa religiosa que trabalha para a luz, para o bem e para a espiritualidade. Eu estou falando de uma pessoa religiosa que, sem perceber, de maneira inconsciente, ela cai para esse lado da materialidade. É isso que eu estou falando. Não estou falando mal de religião alguma. Cada qual com a sua, cada qual no seu nível. Mas, muitas delas, existem seres que dominam os líderes e esses líderes aprisionam as pessoas. Materialmente falando, consciencialmente falando, através do medo, através de fobia, através até mesmo de ameaças. Então, são anjos negativos. São anjos que não são libertadores, não te dão conhecimento para você se libertar. Eles te dão uma prisão, uma algema, para ali você permanecer sempre linkado a eles e dependentes de ir ao Pai somente através deles. Tá certo? Esse anjo precisa ser observado. Os 72 nomes de Deus nos ajudam a libertar dessas negatividades, dessas prisões conscienciais. Para depois disso, nós temos um quinto anjo, tá bom? São os questionadores de tudo. São aquelas pessoas que não acreditam em nada, não têm fé em nada e tudo questionam, põem dúvida, põem ponto de interrogação. Põe ponto de interrogação em tudo que fazemos. Põe ponto de interrogação na nossa fé. Põe ponto de interrogação de forma destrutiva. Fazem críticas de forma destrutiva, visando criar dúvidas, tá bom? E propagar mentiras.
Quanto mais mentiras, melhor. Ela sabe que é mentira, mas ela propaga mentira para poder satisfazer o seu ego, a sua vaidade, para satisfazer aquilo que ela pretensamente acredita. Esse anjo é um anjo que a gente tem que estar muito atento. Porque, como a gente sabe, o diabo mora na mentira. O diabo é o pai da mentira, não é verdade? E aí, gente, depois desse anjo da mentira e daqueles que questionam tudo de forma crítica e destrutiva, tá? Questionam a ciência, questionam a natureza, questionam tudo, até o mesmo Deus. Agora nós vamos falar do sexto anjo, o anjo do poder. O anjo do poder é um anjo que a gente tem que estar muito ligado, muito atento a ele. Porque o poder, assim como um vício do cigarro, assim como um vício da bebida, assim como um vício qualquer, ele acaba sendo assim visto como um vício. Tem pessoas que se viciam no poder. E esse poder geralmente está linkado à materialidade. Quanto mais tem, mais a pessoa quer ter. Seja ele um poder político, seja ele um poder espiritual, seja ele um poder religioso. Esse poder, ele é uma mancha também. Porque o ser humano tem que estar muito atento. O poder, ele age na nossa vaidade, nosso orgulho. Quanto mais temos, mais queremos ter. Esse anjo tem muito a ver com o anjo da materialidade também. E nós, agora em tempos recentes, vimos várias pessoas que entraram por esse caminho, principalmente políticos, né? Quanto mais tem, mais querem ter. Líderes religiosos, quanto mais tem, mais querem ter. Querem ter casas vultuosas, carros vultuosos, televisões, rádios, e quanto mais tem, mais quer ter, inclusive se imiscuir dentro das questões políticas. O poder, é a ânsia do poder. Então, minha gente, esse anjo, o anjo do poder e do poder material, lembra sempre de uma coisa. Geralmente está tudo linkado à matéria, à materialidade. Porque o nosso mundo é um mundo finito, é um mundo que tem tempo para começar e para acabar. Ninguém permanece aqui, a nossa matéria tem tempo para começar e para acabar. Ninguém é eterno na matéria. E aí, eles puxam sempre para a materialidade. Porque aqui nos mantém aprisionados nesse mundo em que eles muito bem conhecem. O poder é, na minha opinião, um vício. O vício do poder. Assim como os alcoólatras e as pessoas que têm vício de drogas. A pessoa é viciada em poder. Quanto mais tem, mais ela quer ter. O poder de um juiz, o poder de um desembargador, o poder de um político, o poder de um líder religioso. Poder. E quanto mais tem, mais ela quer ter. Esse anjo está ali, presente, linkado. Ela não cai para o lado da espiritualidade. Ou seja, existe um outro tipo de poder. Um poder benéfico, o poder do amor, o poder da paz, o poder da caridade, o poder da humildade, o poder da ciência que constrói, não a que destrói. Existem outros tipos de poderes. Em qual poder nós estamos linkados? Aquele que constrói ou aquele que destrói? Aquele que está linkado ao orgulho e à vaidade ou aquele que está linkado ao amor, à caridade, à empatia? São poderes. Então nós temos anjos com poderes negativos e anjos com poderes positivos. Daí vem os 72 nomes de Deus, para que a gente possa escapar desse poder destruidor e nos linkar com a luz.
afastar de nós esses anjos que estão decaídos, tá bom? Depois disso nós temos um outro anjo, o anjo da morte. E aí a gente vai falar aquela célebre frase: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aqui nós estamos porque fomos orgulhosos, porque fomos vaidosos, porque aceitamos a ideia dos anjos decaídos. E aqui nós estamos, apartados do Pai. Mas o anjo da morte, quando a gente fala desse mundo do anjo da morte, que nós temos tempo para começar e para acabar, não estou falando só da morte física, não. Estou falando da morte de um casamento, da morte de um trabalho, de um emprego, de um comércio. Quando a gente, às vezes, quer botar a mão onde a gente não alcança. E aí a gente acaba com aquele trabalho, com aquele emprego, com aquele comércio que a gente abriu, por uma vaidade, por uma ambição de querer ir mais e mais e mais e mais, e aí a gente perde tudo, é a morte, tá bom? A morte de um casamento, quando nós, por um orgulho ou uma vaidade, a gente, por prazeres, ó, o anjo do prazer linkado aí, eles andam muito juntos. Para buscar um prazer fora do casamento, a gente acaba com aquele nosso casamento. Damos a famosa pulada de cerca. E aí, gente, a gente termina com aquele casamento, com os filhos, com a família que foi tão bem estruturada e conduzida até então. Esse é o anjo da morte. O anjo da morte está sempre presente também, para que a gente comece a permanecer nesse mundo da dor, do sofrimento, da vaidade. Já falamos que esse mundo é um mundo de provas e expiações, da dor e do sofrimento. Como o Buda dizia, nascer é dor, viver é dor, crescer é dor e morrer é dor. O anjo da morte está presente. Então, minha gente, quando a gente faz a nossa conexão com as forças divinas não perecem, não morrem. O amor não morre. A caridade permanece. A luz é eterna. A luz divina do Criador é eterna. Quando a gente faz a vontade do Pai na terra, estamos fazendo a vontade do Criador. A empatia, a fraternidade. E aí nós fugimos desse anjo da morte, completamente. Deixamos ele de longe, tá? Quando a gente começa a fugir das tentações do mundo dos prazeres, do mundo da vaidade, do mundo da materialidade, o anjo da morte se afasta. Porque nós não vamos pôr em risco aquilo que de luminoso nós temos, que é a família, que é a nossa religião. Quantas pessoas se afastam da religião por materialidade e perdem tudo, crescem na religião e de repente entram para a materialidade e perdem tudo. É a morte. Esse anjo da morte está sempre presente. Então, minha gente, eu quero agradecer a vocês. Eu quero fazer aqui uma indicação de um livro, que é o livro do Ian Meckler, tá? Esse estudo foi baseado nesse livro, tá bom? No estudo do Ian Meckler, dos 72 nomes de Deus. A Força é o livro do Ian Meckler, A Força, o Poder dos 72 Nomes de Deus, tá? É da editora Record, tá bom? E vocês podem adquirir. Eu vou deixar aqui no link sobre este livro, tá bom? Vou fazer a alusão a esse livro aqui para vocês. Quero agradecer a vocês. Isso tudo é para a gente poder entender o porquê que a gente está fazendo a conexão com os 72 nomes de Deus. O porquê estamos fazendo a conexão com os 72 nomes de Deus? Para escapar dos anjos decaídos, para afastar os anjos decaídos e nos linkar com a luz maior. Tá bom? Então, minha gente, é isso. Gratidão a vocês, que possamos iluminar a nossa vida e, por conseguinte, daqueles que estão ao nosso redor. Namastê a todos. Até o próximo vídeo.